Dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia, este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Olá, bom dia. Eu sou Alianildo e hoje sou técnico agrícola do SASOP e estou produzindo esse vídeo aqui para o atendimento à distância, atendimento remoto, para as famílias e agricultores com o tema cacau de qualidade. Sabemos que hoje há muitas discussões, muitos produtos no mercado que tratam do cacau de qualidade, quem sabe até com temas inovadores, mais inovadores, mas vamos tratar aqui de alguns pontos positivos e que deve ser avaliado para esse cacau de qualidade, né? Vamos lá. Então aqui nós temos a origem do cacau. Então o cacau ele é cultivado no Brasil já desde quando existe o Brasil. Os índios vêm cultivando o cacau. Então o índio ele é o nosso principal agricultor na produção de cacau. Porém não para escala comercial, né? Mas que já produziam cacau. Então o nome científico do cacau ele é o Theobroma cacau, que o Theo significa Deus e o Brahma significa alimentos. Então nós precisamos olhar para a produção do cacau com a capacidade de produção de alimento e não como commodities ou como produto que não está destinado à alimentação. Então a forma que é produzido o cacau, a forma que é secado o cacau, ele precisa ser avaliada, né? Então o conceito de qualidade é a conformidade com a exigência do cliente. Então o cliente ele vai determinar, para cada cliente hoje ele está exigindo uma forma de produção desse cacau para uso alimentício, para a produção de chocolate. Então é interessante se atentar para a exigência do cliente. Então a qualidade ela está dentro do conceito de excelência, né? Então preciso produzir um produto de excelência, de boa qualidade, né? Então cada empresa consumidora ou que utiliza, que compra, faz a aquisição dessa produção, ele vai estabelecer um cacau de boa qualidade. Mas eu posso produzir um cacau de boa qualidade para fornecer ao mercado convencional, embora o mercado convencional não consiga remunerar, né? Mas nós precisamos buscar mercado onde possa remunerar esse cacau de qualidade. Então é usada para incluir não apenas os aspectos importantes como o sabor e a pureza das amêndoas. Então o cacau de qualidade nós precisamos olhar para ele num cenário da produção de alimento. E quanto melhor essa amêndoa for apresentada com sabor característico de chocolate, é importantíssimo que muitos cacau eles são apresentados, são entregues ao mercado, mas que não tem um sabor característico de chocolate em decorrência da não fermentação adequada, da não condução para uma boa qualidade dessa amêndoa. Então, para definir as características físicas, né, com impacto direto na fabricação do chocolate, como salubridade, consistência, produção de material comestível, característica da manteiga, da própria manteiga do cacau. Então assim, o cacau hoje temos vários produtos derivados que sua matéria-prima é o cacau. Nós temos hoje o chocolate, temos o achocolatado, temos a manteiga do cacau, temos a produção do nibs hoje que está avançando no mercado, e nós precisamos sim da característica da qualidade para essa produção, né? Então os critérios de qualidade do cacau da amêndoa, livre de amêndoa com fumaça ou de amêndoas com odores, outros cheiros, né, anormais, ou até algo estranho, corpo estranho dentro no próximo envolvido com essa amêndoa. Como prática temos já visto presença de animais
por cima dessa produção, e isso não é interessante quando falamos cacau de qualidade, né? Então, livre de amêndoa com fumaça, como já falei um pouco antes, né? Cacau completamente fermentado e seco, isso é interessantíssimo para a produção, né? Livre de qualquer evidência de adulteração, modificação ou inserção de produtos no meio para poder aumentar sua capacidade de peso. Então, alguns critérios, ou melhor, alguma forma, né, as pessoas têm utilizado para poder conquistar maior, não qualidade, mas um maior volume de peso nessa produção. É interessante pensar na qualidade, sim. Dimensão das amêndoas, isso é importantíssimo, ela está uniforme para melhor ser apresentada. Então não ter aquelas amêndoas tão miudinhas. Então assim, eu preciso planejar a minha área de produção desde o início do plantio, o que é que eu estou colocando ali, quais as amêndoas que eu quero, e até o processo de fermentação que irá influenciar, e iremos tratar um pouco mais à frente. Livre de amêndoas quebradas, então isso é interessante, né? Essas amêndoas elas não podem ser fragmentadas, nem tampouco ter pedaço de casca dentro ou dessa sacaria. Então é interessantíssimo a gente poder valorizar a importância dessa qualidade dessas amêndoas, né? E isento de qualquer corpo estranho, qualquer material estranho, casca de cacau, esterco de galinha, pedaços de blocos, madeira, folhas de qualquer outra planta que esteja secando próximo. Então eu preciso garantir a qualidade da minha produção. Critérios da tecnologia para um bom chocolate. Então assim, eu preciso ter um diagnóstico verídico da minha capacidade de produção, da minha variedade que eu introduzir na minha propriedade. Eu preciso ter uma infraestrutura que me garanta eu produzir um cacau de qualidade. Eu preciso ter uma boa barcaça, um bom secador solar. Eu preciso ter uma boa casa de fermentação. Então eu preciso pensar nessas estruturas, capacidade das pessoas envolvidas. As pessoas que estão envolvidas no processo da produção do cacau de qualidade precisam entender o passo a passo para poder produzir um cacau de qualidade. Não adianta apenas o agricultor, o produtor, pensar em produzir o cacau de qualidade se ele não pensa na capacitação dessas pessoas. Então, consequentemente, não terei um cacau bom, um cacau de qualidade. As pessoas precisam estar envolvidas. Precisamos perder o medo da informação chegar para as demais pessoas e perdermos, quem sabe, aquele acesso que estamos tendo. Precisamos universalizar a informação. O monitoramento constante do processo de fermentação, do processo de colheita, do processo de quebra, ela precisa estar cuidadosamente sendo acompanhado. Padrões do fruto, das amêndoas, dos processos. Então eu preciso padronizar a minha produção, eu preciso padronizar os meus frutos, eu preciso padronizar a minha colheita. Então esses são os critérios importantíssimos para uma boa amêndoa, né? A colheita, né? Esse é o princípio, o primeiro passo, é o princípio de um bom cacau de qualidade. Eu preciso me atentar desde o início para a colheita, né? Então este é o primeiro passo do beneficiamento do cacau, um dos mais importantes, porque um cacau bem produzido, a colheita bem realizada, juntamente com a quebra, pode favorecer no processo de fermentação, tanto para favorecer quanto também desmerecer uma boa fermentação. Então nós precisamos planejar o processo da colheita, o processo da quebra, o processo da onde eu vou bandeirar o meu cacau. Então eu preciso ter todos esses passos observados cuidadosamente. Então, dos utensílios como facão e podão deve ser limpo para evitar contaminação. Ferramentas entre uma colheita e outra sem fatores importantes e outra que você vai esperando. Preciso limpar, preciso limpar o pó, preciso limpar o facão, utilizando uma solução
clorídrico de sódio com água. Como realizar a colheita, né? Então a colheita precisa ter corte do estalo de cima para baixo, nunca de baixo para cima, porque você pode estragar a mofada floral. Evitar ferir a mofada floral, não empurrar o podão em direção ao tronco. Então eu preciso tratar de forma que eu utilize a força do podão sentido com o meu corpo na colheita e não sentido sempre para dentro. Apenas o fruto maduro, isso porque impacta lá na fermentação. Não perder no ato da colheita, um pouco não está caindo, né, da produção. Então interessante não fruto que influencia na fermentação. Repetir a 15 dias ou no máximo a cada 21 dias. Por que isso? Porque eu preciso ter o meu cacau com maturação uniforme. Se eu estender para 30 dias, eu vou ter cacau muito maduro e que isso influencia na minha produção. E se eu colher antes dos 15 dias, eu posso estar tendo um alto consumo de tempo e não atendendo uma demanda da qualidade da produção. Então eu vou ter pouca massa, quem sabe, para poder fazer a fermentação, e eu preciso garantir a cada 15 dias a colha, porque eu vou ter um intervalo de maturação perfeito daqueles frutos que eu vou estar colhendo. Então se eu colho com 15 dias, a cada 15 dias eu posso, estou com cacau, um fruto hoje para ser que eu poderia colher, mas o estágio de maturação dele não está completo, e daqui a 15 dias ele completa o estágio de maturação e nem tão pouco não vai exceder o estágio de maturação. Então preciso estar atento para isso. Os frutos podem ser quebrados 2 a 4 dias após colhido. Então hoje existem algumas discussões que pode levar até mais dias, outros menos dias. Então o agricultor ele vai avaliar muito a colha do cacau dele, o tempo que está colhendo, o período, as condições que está na propriedade dele. Então variar de 2 a 4 dias está um tempo excelente. É interessante que essa colha, essa quebra, ela seja feita toda em um só dia, justamente para não ter cacau de dias diferentes no mesmo coxo. Se porventura isso vier a acontecer, é interessante que seja separado essa produção. Como eu devo realizar a bandeira, né? Então a bandeira, eu preciso escolher sempre locais adequados para a formação das rumas. Eu preciso cobrir o local onde é feita a bandeira com lonas plástica ou tablado de madeira, se possível, ou até palha de banana. Utiliza os materiais disponíveis que tem na sua propriedade. Você cobre a superfície para poder colocar os frutos em cima, né? Separar as rumas por coloração, exemplo, frutos muito maduros, dos verdes, verdoengos e sobremaduros. Então aquele que já passou o seu estágio de maturação, é importante separar. Importantíssimo é separar os frutos infectados dos sadios. Então eu preciso priorizar um cacau de qualidade, preciso me atentar para isso. Então aqui tem uma ruma que foi feita. Essa ruma ela não está atendendo o critério, então não foi feita nenhuma cobertura no solo, nem de palha de banana, nem de brotação do próprio cacau, que pode ser também utilizado, e nem de nenhuma lona, nem de tablado. Então essa forma aqui ela está sendo aplicada nesse sentido, mas ela precisaria estar com alguma proteção no solo. Então, como eu devo realizar minha quebra, né, em local protegido da chuva? Então, hoje está até chovendo, né? A chuva está caindo, mas eu preciso proteger o local. Ou eu levo para um local fechado, ou eu faço uma cobertura, para justamente no ato da quebra não ter presença de água junto à massa, junto à polpa, a amêndoas, né?
quebrar, que ainda não são amêndoas, são semente, né? Quebrar o cacau sobre lona plástica ou folhas de banana, como já sinalizei. Ao abrir o fruto, avaliar o brilho desse fruto, a consistência, a viscosa, se tem na presença da polpa, ou se esse fruto, se a polpa está ressecada. Se tiver ressecada, é interessante fazer uma avaliação e descartar se for necessário. A semente deve ser colocada em locais limpos, específicos para elas, como saco plástico, na caixa plástica, com tampas. Isso é no momento da quebra, justamente para evitar contaminantes. Durante a quebra, retirar os resíduos, como simbiras, apivide, né? A casca, os pedúnculos do fruto, algumas folhas que possam estar indo. Mas tudo isso pode acontecer, folha ou pedaço de madeira está indo quando a área não está protegida do local da quebra, né? Durante o transporte das sementes, antes até a casa de fermentação, o material deve ser fechado, deve estar dentro de um material fechado. Eu posso conduzir dentro de tambores, mas esses tambores devem ter tampa. Eu posso conduzir dentro de um plástico, um saco plástico, e depois eu amarro a boca desse saco justamente para evitar presença de ar. Então eu tenho que conduzir até a casa de fermentação, até o coxo, onde será colocado de forma segura. Não misturar cacau quebrado de dias diferentes. Olha o que eu falei. Então, se isso acontecer, haverá uma falta de homogeneidade dessa semente. Essa semente não será fermentada dentro de um período que nos permita uma boa consistência. Então, o que eu coloco primeiro vai fermentar primeiro, o que eu coloco dias depois ou dia depois vai ter uma fermentação diferente. Então, um vai estar além da fermentação e o outro se aproximando da fermentação, quando isso acontece. Então, por favor, não coloque cacau de quebras de dias diferentes no mesmo ambiente. Coloque sempre em ambiente separado. Quando finalizar a quebra, é interessante cobrir sempre ou realizar uma composteira, ou cobrir sempre a casca com palhas de banana, folhas de banana, ou com a própria casca, folhas de cacau já seca ali na propriedade, para evitar presença de pernilongos dentro da sua propriedade. Então aqui nós temos um exemplo da área que foi utilizada aqui. Então, pessoal, aqui essa aqui é uma comunidade que nós acompanhamos, e foi feita aqui a cobertura da superfície, né? E foi colocado aqui os frutos classificados. Então esse fruto aqui está sendo quebrado dentro de uma caixa plástica, e dentro dessa caixa plástica aqui tem um saco plástico, onde essas amêndoas ela está tendo contato com o saco plástico e não com uma caixa, onde esse mel que está aqui está aqui dentro do saco, ele será direcionado até o coxo. Então, quanto melhor for o aproveitamento do mel para o coxo, isso irá contribuir para uma boa fermentação da sua produção. E aqui abaixo logo está o cacau já quebrado e já sendo inserido aqui no coxo de fermentação, certo? Então assim, a gente percebe a qualidade. Aqui está o cacau doentio, o cacau que não estava bem maduro, que foi colhido, e ele está aqui sendo quebrado. A gente percebe a coloração da massa diferente de um para o outro, né? Então, por isso a importância de uma boa quebra, de uma boa classificação do seu fruto, e consequentemente você terá uma boa classificação das suas amêndoas para um bom chocolate. O transporte pode ser realizado por automóvel, por animais, contudo que deve se conter aos cuidados no transporte para não contaminação da massa, né? Em qualquer tipo de transporte de cacau mole é necessária a utilização de sacos, em qualquer tipo. Pode ser no animal, pode ser no carrinho de mão, pode ser numa picape, um veículo picape, pode ser em qualquer forma. Coloque sempre um ambiente fechado. Nada de ter presença com ar. No transporte com animais é necessário forrar o panacum com um saco para evitar o contato com o ar. Então assim, é que eu estou sempre chamando a atenção. O máximo de cuidado ao transportar, né? Evitar contaminantes. Em que a fermentação contribui na qualidade do cacau. Então assim, uma boa fermentação, ela pode te dar um excelente sabor nas suas amêndoas. Então,
que são chamados flavor. Então você vai ter um bom paladar. Você vai sentir, você vai comer a amêndoa do cacau, você vai sentir a presença do chocolate ao comer a amêndoa do cacau. Então isso é interessantíssimo para trazermos para o cenário, dar uma diferenciação na fermentação nessa produção, né? Então vamos lá. Como eu devo realizar, né, a minha fermentação? Preferencialmente em caixas de madeira, onde o cacau úmido deve ser colocado, a massa, né? Então eu não posso encher o coxo, a caixa de madeira até o topo. Eu tenho que deixar um espaçamento de 10 centímetros da altura para poder assim potencializar melhor a minha fermentação. A massa do cacau não deve ser revolvida ou virada, né, antes das 48 horas, até que ela atinja uma temperatura de 32 graus, de 31 a 32. Uma vez atingido, eu já posso fazer a virada, o revolvimento dessa massa, né? Então é interessante sempre forrar o coxo, né, com palha de bananeira, de forma que irá contribuir na fermentação. Após as 48 horas, né, nós vamos atingir uma temperatura de 31 a 32 graus. Né? De acordo com essa temperatura da massa do cacau, deve ser feito o primeiro revolvimento. Certo? Então, a partir daí, a cada 24 horas, realizar sempre o revolvimento da massa. Esse revolvimento ele favorece na homogeneização da massa, favorecendo assim uma fermentação uniforme dessas amêndoas, eliminando os compostos voláteis, a acidez, né, produzida durante o processo de fermentação. E esse processo de acidez ele é produzido a partir dos micro-organismos, né, que eles vão processando a amêndoa ali, transformando aquela polpa que foi introduzida ali. Os micro-organismos eles vão eliminando, né? Então o processo de fermentação consiste dessa forma. Então existem algumas fases, né, que vai passando esse processo de fermentação. Então ocorre a fase alcoólica, ela ocorre nos primeiros dias. Então que aquele mel do cacau ele passa por um processo de vinagre, né, devido ao baixo índice de presença de oxigênio. Então se você pegar o mel do cacau e colocar ele dentro de uma garrafa, ele consequentemente você terá a presença de uma fase alcoólica de vinagre. E aí tem um outro processo que é a acidez, né, da polpa, e a pouca quantidade de ar no coxo favorece o surgimento de micro-organismos, então que vai ajudar o processo de tipos de leveduras, o surgimento delas. Então isso ajuda no processo da fermentação. As leveduras que diminuem ou que dominam, por 48 horas até a temperatura da massa chegar a 32 graus. Então ela vai estar sempre presente dentro do cenário da apresentação, né? Então isso é importante nos atentarmos para as 48 horas após a massa ser colocada ao coxo, eu estar realizando a virada da massa, né? As leveduras provocam a transformação, né, dos açúcares da polpa em sacarose, em glicose, em frutose. Então assim, é importantíssima a fermentação. A fermentação ela traz para a gente uma melhor qualidade das nossas amêndoas. Então tudo aquela parte positiva que vai estar na polpa, ela consegue introduzir para dentro, implementar para nossas amêndoas, dando sabor, dando bastante sabor agradável, né, para o consumo. Então aqui nós temos a presença de um coxo, né, com dois lados. No ato de colocar a massa, nunca encher os dois lados aqui, encher só um lado, entendendo de que deve deixar aqui uma espessura, aqui, uma altura de 10 centímetros. E sempre que a virada acontece, não é aqui dentro desse ambiente, mas é tirando desse ambiente para esse ambiente de cá. E consequentemente, após as 24 horas, você vai tirar desse ambiente aqui para o ambiente de cá. Então aqui está uma massa já pronta para poder fazer a secagem, de ir para a casa de secagem, né, para a estufa solar.
Então aqui nós temos aqui, vou apresentar algumas amêndoas, algum formato. E aqui está no 6º dia, né, em transformação das cotilédulas. Então, que a polpa, que nós chamamos de cotilédula, né, que são amêndoa, quando se parte ela está no formato, quando se parte ela está no formato violeta ou no formato roxo. E ela após a fermentação, ela passa para um estágio de marrom. Então vai mudando, ela vai abrindo as veias, que nós chamamos também de galerias. Então assim, ela passa a modificar o seu estágio de algo interno compactado, e ela passa a criar algo de galeria. No 7º dia ela começa a fazer o seu estágio de diferenciação. Então aqui nós temos aqui uma semente com seu embrião aqui totalmente vivo, com a massa, com a polpa presente. Nós temos aqui uma amêndoa, que é uma semente que ela nos apresenta aqui uma cor violeta, que não foi fermentada. E aqui à frente nós temos uma semente que já não tem mais a polpa. Então o processo da fermentação aqui já transformou essa polpa aqui em algo benéfico para a nossa amêndoa. Nós temos a amêndoa aqui de não mais em violeta, mas sim marrom, na coloração de um chocolate maravilhoso. A amêndoa aqui, essa daqui está abrindo a galeria, essa aqui já abriu toda a sua galeria. Então aqui já modificou, sua fermentação já ocorreu perfeitamente. Então nessa aqui que o embrião está branco, aqui o embrião já não existe mais embrião, aqui ele já morreu. Então aqui deixou de ser semente, passou a ser amêndoa. Então aqui ainda é uma semente. Eu não partindo ela, não danificando o embrião aqui, cortando, eu posso plantar que ela nasce, e aqui o embrião já está morto, então já não nasce mais. Então nós precisamos nos atentarmos para uma boa fermentação da nossa amêndoa. Durante a fermentação, duração da fermentação, então isso aí depende muito da variedade que eu estou trabalhando, que varia de 3 a 7 dias. Isso varia do ambiente onde estou colocando a minha produção. Então tem todos os critérios para poder ser avaliado. O período em que eu colhi a minha produção. Se eu colhi a cada 15 dias, eu vou ter um período de fermentação diferente. Se eu colhi a cada 30 dias, a minha fermentação ela vai ter um período diferente. Eu vou ter uma fermentação que não será homogênea, porque eu vou ter frutos de diferentes formas ali dentro, que influencia assim na qualidade da minha amêndoa. A temperatura, né? A temperatura baixa também influencia. Período mais frio, então se eu colher um cacau e leva um período de 8 ou mais dias chovendo, isso sim influencia no processo de fermentação. Então se eu colho um cacau nos períodos quentes, isso favorece a minha fermentação. Então os períodos quentes, né? Então isso aí possibilita a aceleração da minha fermentação. Então quanto maior volume de massa agregado junto, consequentemente eu terei uma fermentação mais rápida, né? Então a aeração da massa, o número de revolvida, de revolvimento, depende muito do período e da utilização de parâmetro que está sendo utilizado para a virada da massa. Então existe alguns compradores que hoje determinam como que deve ser produzido o cacau, a amêndoa que ele quer. Então ficar atento justamente a isso aí. O tamanho da massa também influencia muito. Então se eu tenho um coxo, um ambiente onde vai comportar 10 arrobas de cacau e eu coloco 4 arrobas de cacau, consequentemente influenciará. Então quanto menor for a minha massa, a minha quantidade de massa de cacau, a minha capacidade de fermentação também será diminuída. Até a dificuldade para a aferição da temperatura também pode ocorrer com menor capacidade de massa envolvida, né? A mistura do cacau, né, da variedade, influencia também. Então se eu tenho vários tipos clonais dentro da minha área, pode influenciar sim na minha coloração, no sabor. Então posso que eu tenha um cacau que é bem mais violeta, tem outro
outra amêndoa que é menos violeta, então isso aí vai influenciar numa qualidade do cacau, mas isso depende muito do consumidor, de quem está comprando essa produção. O atraso na colheita também influencia, ou o atraso ou ao colher o fruto antes de um período de 15 dias, pode influenciar sim. A não limpeza do coxo também pode levar a influenciar a fermentação. Então, assim, todas as vezes que eu for realizar colocar uma massa para fermentar, eu preciso me atentar para a limpeza do coxo. Então, isso é importantíssimo para poder estar se trabalhando. As amêndoas, sem completar o ciclo de amadurecimento, de maturação, ou muito maduro, também influencia o estágio de maturação do meu fruto. E o outro fator que influencia é a presença de corpos estranhos, né? Junto à massa, presença de água, presença de casca de cacau, presença de folhas de cacau. Então isso aí também influencia na minha fermentação. Então existem alguns critérios de fermentação adotados pela CEPLAC. A virada deve acontecer a cada 48 horas e assim acontecer a virada da massa de 20 a 24 horas até completar o 7º dia de fermentação. Já tem outras metodologias que utiliza aqui, que a massa ela deve ser virada assim que atingir a temperatura de 31 a 32 graus e realizar primeiro o revolvimento, e em seguida é necessário continuar medindo a temperatura a cada 12 horas, e toda vez que ela baixar a sua temperatura deve realizar a virada da sua produção, da sua massa, né? E no 4º ou 5º dia, tanto de um método quanto do outro, esse cacau essa amêndoa ela deve estar apresentando um líquido meio escuro, sangue, que vai estar saindo de dentro da amêndoa. Uma vez que você corte ela um pouco, você vai ter essa presença. Uma vez que tiver com essa coloração, escuro, sangue ou fel, saindo daquela amêndoa, o seu cacau já está no estado de fermentação excelente, que já pode levar para a secagem, né? Então, o mecanismo de utilização de aferição da temperatura são os termômetros. Aqui tem alguns modelos de termômetro, mas que pode ser sim adotado por outros modelos, caso queiram. Mas esse aqui é um interessante, sempre termômetro de vareta, onde possibilita medir a temperatura da massa por completo. Então, quanto maior for a minha vareta, para a minha quantidade de massa que eu tenho, eu vou conseguir pegar, aferir a temperatura com mais qualidade. Então, a secagem, né? Após a fermentação, eu preciso levar essa massa para secagem, até porque existe ainda muita presença de água, e eu preciso eliminar essa água, e essa água ela é eliminada a partir da secagem, né? Então vou reduzir sim a presença dessa água, que após a secagem, essa semente, essa amêndoa, ela nos trará uma reação que dará mais sabor, um sabor característico do chocolate, que é importantíssimo. Contudo, que esse sabor característico do chocolate ele está muito mais influenciado na fermentação. A secagem é o processo normal para poder extrair a presença de água na massa. Então eu preciso ter uma massa, uma presença de água, onde tem uma variação de 7 a 8%, que eu possa armazenar sem que eu tenha prejuízo daquele cacau ter mofo, né? A presença de mofo que pode ficar a qualidade das minhas amêndoas. A secagem mais lenta é importantíssimo, não acelerar a secagem. Então a secagem mais lenta permite você ter uma amêndoa com um sabor, uma distringência melhor. O período de secagem ela pode variar de 7 a 15 dias, a depender do ambiente que você está secando e da época que você escolheu. Fazer sempre os camalhões, né? Então, se não os camalhões, mas você pode botar
no ato de secar umas camadas de 5 centímetros de espessura, ou camalhão, para poder a ventilação circular. Uma média de umidade final deve estar eu racionalizei de 7 a 8%, com presença de água, que não vai levar à perda da sua produção. Quando a massa do cacau estiver soltando do lastro, passar um rodo onde permita, um rodo liso que não permita, né? Então, assim, sempre que estiver secando, é interessante evitar o pisoteio para evitar a quebra das amêndoas. Então, faça a sua barcaça de forma que você consiga mexer, a virar o seu cacau sem precisar que você circule por cima dela, né? Até porque você vai estar circulando, tem que ver onde é que você pisa para poder estar circulando. Aqui tem alguns modelos tradicionais, né? Utilizado por diversos agricultores para secagem. E aí nós temos uma estufa a lenha, que não é interessante, porque consequentemente vamos ter presença assim de fumaça, e da ferrugem do lastro ali vai estar impregnando na massa, vai estar impregnando na amêndoa. E nós temos um outro aqui, que é a pleno sol, colocado ao chão, em cima de uma lona, que pode ter a presença de animais. E animais podem chegar aí, pode deitar, e pode ter presença de cabelo. As aves podem chegar aí para catar alguns alguns micro-organismos que está ali. Então, assim, é interessante que esse ambiente ele seja um ambiente fechado. E mais abaixo aí nós temos um secador solar sendo implantado, e nós implantamos em uma comunidade onde foi feito o secador, e a produção do lastro foi feito pela comunidade. Esse lastro é um lastro de jaqueira, e onde permite trabalhar com as amêndoas sem que esteja pisoteando elas, né? Então a madeira ela é interessante porque ela é térmica, então ela consegue absorver ou dispersar a temperatura dentro do ambiente que é a barcaça. E cá na frente nós temos o secador já instalado, com a bancada já pronta, já apropriada para receber a produção. Nessa barcaça, nesse secador aqui, foi feita uma cerca por fora dela para evitar presença de animais, de cachorro, de gato. Então aqui foi colocado um arame, e logo em seguida do arame foi colocada aqui uma tela galvanizada, justamente para impedir a presença de animais dentro do secador, certo? Então nós tratamos da secagem, e aqui está o passo, né, da qualidade. O que é que nós queremos? Nós queremos produzir cacau, e cacau é alimento. Então nós temos a primeira foto aí, nós temos a massa assim, no estágio de fermentação. Depois ela vai para a secagem. Depois da secagem está pronta ali para poder ser beneficiada. Então ela foi torrada aqui, que pode ser direcionada para a extração da manteiga, pode ser a produção do nibs, pode ser para outras produções. Aqui já está de cascado, que aqui temos a produção do nibs, e consequentemente temos a produção do chocolate, né? Então chocolate produzido pelo cacau, que hoje temos agricultores já nessa prática, né? O armazenamento dessas amêndoas deve ser em local sempre arejado, se possível em locais que tem até presença de ventilação. Tem alguns que estão instalando os seus depósitos de forma onde tem a presença de luz, né? Então faz instalações elétricas para poder ter presença de luz, e a luz consequentemente ela transmite um calor no ambiente fechado, onde possibilita ali a ausência do mofo. Então a amêndoa ela atinge uma temperatura uma umidade de 7 a 8%, e eu preciso cuidar do ambiente onde eu vou estar colocando. Então limpar sempre o secador natural, né? Então após a secagem é interessante fazer isso, né? Então como o cacau deve ser secado, né? Em secadores naturais, solares, sem utilização de lenha. A massa espalhada em camadas que eu sinalizei de 5 centímetros de espessura, ou no formato em camalhões, né? Então isso é interessante. Então o armazenamento aqui
em locais arejados, com presença de luz, com sacos em cima de lastro de madeira. A sacaria deve ser própria para cacau, não utilizar sacarias de outros produtos que ele possa transferir a essência dele, nem tampouco estar armazenado junto a outro produto que o cacau ele absorve o cheiro, né? Tipo da pimenta do reino, da pimenta jamaica, do cravo da Índia, entre outros. Ele consegue absorver, porque da manteiga que é presente nele. É proibido armazenar o cacau em outro, junto a outro produto, né? A validação de armazenamento dessa semente, dessa sacaria, dessas amêndoas, há uma variação de 6 meses a 90 dias, depende muito do ambiente onde você está armazenando, depende muito da secagem que você determinou para a sua produção. E aqui nós temos aqui algumas práticas que eu já coloquei anteriormente, está trazendo aqui só para poder refletir. Uma prática que foi utilizada também, que é prática que pode ser também, o agricultor juntou toda a produção dele, todos seus frutos, e agora está fazendo o processo de classificação. Então está separando que gerou esse produto aqui, consequentemente terá esse produto aqui. Então nós temos aqui produto violeta, nós temos, olha só, a tonalidade dos frutos que temos quando eu falo da variedade distribuída dentro da sua propriedade. Nós temos frutos aqui com coloração branca, nós temos cacau aqui, amêndoas com coloração violeta, nós temos amêndoa aqui com coloração marrom, e nós temos aqui uma diversidade de coloração de amêndoa, embora já no estágio de fermentação, tá vendo? Então aqui ela começa a liberar uma coloração, um líquido aqui amarronzado, não ainda aquele de parecendo sangue, né? Mas um líquido já amarronzado que já caracteriza para a gente que está no processo de fermentação, caminhando para um processo de fermentação ideal, né? Então aqui há o ambiente de secagem. Então foi produzido pela instituição vários secadores desses, onde propicia uma boa qualidade de secagem, uma boa secagem das amêndoas, que está amêndoas já pronta para consumo, ou para consumo, para a produção do nibs, ou até para o consumo mesmo das próprias amêndoas, embaladinha. O pessoal hoje já está, o mercado já está aderindo. E aqui está o chocolate já processado, já nas formas, pronto para consumo, para ser desenformado, né? Tirar da forma para poder fazer o consumo. E aqui está a nossa equipe que contribui também nesse processo de formação aí. Somos todos cooperadores do outro. Então aqui está a nossa equipe e aqui está as referências onde foi coletada as informações que aqui foram compartilhadas, né? Então desejo a todos nosso muito obrigado, e tá o contato lá do escritório e o site, que depois que então todo o material produzido está no site aí.